gente vai trazer uma possibilidade de prevenir alguns problemas e alguns litígios, dependendo do contexto. Então, aproveitando essa questão, já passo a palavra para o doutor José Roberto para começar sua exposição. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, para começar, quero fazer eco aqui à voz do Dr. Francisco, que começou parabenizando a comissão organizadora pelo evento, pelo congresso. Algo grandioso e magnífico quanto isso que estamos vivendo aqui, realmente tem muita força de trabalho por trás disso. Então, na pessoa do professor Rodolfo, quero cumprimentar a todos e lamentar pelos organizadores do congresso do ano que vem, porque eles terão um desafio enorme de superar essa grandiosidade que estamos aqui participando. Então, quero iniciar aqui cumprimentando o Dr. Francisco, Dr. Emílio, pelas explanações. Vou pegar o gancho em alguns pontos trazidos por ele, a começar pela atipicidade, Dr. Emílio. Quero convidar a todos para lerem o livro que foi lançado ontem. Nele há um artigo que eu escrevi, tive a honra de escrever em parceria com o professor Albenir, onde nós tratamos exatamente do contrato atípico de entre-safra agrícola. No setor da cana havia uma lacuna, o Dr. Francisco também trata disso no livro dele. Entre a exaustão de um canavial e o plantio de um novo, há um lapso ali de 4, 5, 6 meses, em que a terra é cedida para um cultivador de leguminosas e havia dúvida qual é o contrato adequado para fugir do prazo mínimo. Como que eu cedo a terra para alguém por 6 meses sem o risco do prazo mínimo? Exatamente. E aí, o artigo que está no livro, a partir da página 39, é justamente sobre esse contrato atípico. Então, é preciso realmente inovar. Não dá para fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes, né? Isso não vai ser muito produtivo. Então, quero cumprimentar o BAL, que faço na pessoa do presidente, professor Albenir, a quem entrego um abraço do presidente da subseção Ribeirão Preto da OAB, o professor Alexandre Inuti, e vamos dar início aqui à minha participação. Vou sair um pouco do campo dos contratos agrários típicos e dentro do tema proposto, que são relações contratuais no agronegócio, novos e grandes desafios, eu vou falar de um desafio que talvez não seja tão novo, mas para mim ele é grande, eu avalio como um grande desafio e conforme o tempo vem passando ele vem se tornando maior, que é os contratos dentro do ambiente do agronegócio serem instrumentos de prevenção de litígios. Teremos um painel riquíssimo aqui no evento sobre soluções alternativas de conflitos, mas não há solução de conflitos melhor do que preveni-los, né? Como árbitro na Semarp, às vezes me deparo com situações que eu falo, nossa, por pouca coisa eles não estariam aqui. Um pouquinho mais de capricho na construção daquela relação econômica, talvez não teria surgido esse conflito. Bom, então eu começo, já foi dito aqui, sobre as 3 funções essenciais de qualquer contrato, que é a função jurídica, que é regular, proteger aquele acordo de vontades e aquela relação celebrada entre as partes, a função econômica, que é a circulação patrimonial, né? A segunda função essencial de todo e qualquer contrato é a circulação de riqueza, e a terceira função, que também já foi dito aqui, que é a função social do contrato, que diante, né, é um conceito bastante abstrato. Eu fui buscar o conceito da função social do contrato lá no enunciado 22 da primeira jornada de direito civil, realizada em 2002 pelo Conselho da Justiça Federal, onde eles dizem que a função social do contrato é assegurar às partes trocas úteis e justas. Isso seria cumprir a função social do contrato. E o contrato nasce de um acordo de vontades, né? Vontades essas expressadas num ambiente conhecido e minimamente previsível. Então, uma parte quer ceder, a outra quer receber, entregar uma contraprestação com a expectativa de que lá no final haja realmente a entrega dos interesses.
Só que qual é o momento que os contratos na cadeia do agronegócio estão passando? Os fatores incontroláveis, os fatores externos àquele ambiente de contrato, eles estão cada vez menos previsíveis, cada vez mais imprevisíveis, por conta de alguns fatores que eu trouxe ali, não são os únicos, mas são exemplos. Extremos climáticos, cada vez mais comuns, mudança comportamental do consumidor. De repente, a Europa se fecha e não vai mais comprar produtos advindos de áreas que tenham sido objeto de estação ilegal, desmatamentos, ainda que legal, isso que é a parte absurda, né? Alterações regulatórias, questão de etanol, nós vamos aumentar, não vamos aumentar na gasolina, vamos diminuir, né? Essas alterações regulatórias que, principalmente em épocas de mudança de governo, começam a ser mais comuns. Guerras, formação de novos blocos geoeconômicos, né? Acabei de ver a notícia agora de manhã, me parece que foi aprovada a entrada de novos países no BRICS, né? Dizem que há uma formação de um novo bloco geopolítico formado por países ligados à Amazônia. Todos esses fatores, ainda simultaneamente, geram fatores incontroláveis que tornam os contratos do agronegócio, que normalmente são de médio e longo prazo, vendo a soja hoje para entregar lá na frente, vendo o açúcar hoje para entregar lá na frente, muita coisa pode acontecer a partir desses fatores incontroláveis e gerar o desequilíbrio naquele contrato. E aí, é papel do contrato, nós advogados, professor Emir, doutor Francisco, construirmos modelos de negócio, modelos contratuais que previnam esses litígios, né? Por exemplo, num contrato futuro de venda de soja, por que não inserir uma cláusula de gatilho e dizer que se da celebração até a conclusão o preço da soja sofrer variação para mais ou para menos superior a 15%, 20%, que haverá um repasse adicional de preço ou um desconto na importância de, e aí as partes estabelecem como reequilibrar esse contrato para que não haja um desfazimento, para que não haja necessidade de um pedido de revisão daquele contrato. Então, nós podemos, sim, inovar e criar nos contratos métodos para serem instrumentos de prevenção de litígio. E agora, mostro para vocês o segmento da cana. Vindo de Ribeirão Preto, eu não podia deixar de falar de cana, é lógico, né? E um dos principais segmentos dentro do agronegócio já possui um sistema de equalização econômica e financeira que funciona muito bem há mais de 20 anos. Então, a cana, né? E digo que é a cultura mais antiga do Brasil. Tem gente que diz que é o pau-brasil, mas ele não foi cultivado, ele já existia, ele só foi extraído. Cultivado voluntariamente no Brasil, o primeiro foi a cana a partir de 1530. Mas eu não vou contar essa história toda, claro que o meu tempo está correndo ali. Vou contar de 1933 para cá, que é quando surgiu o IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool, que ditava os preços do açúcar, do etanol e da cana. Não havia liberdade econômica nesse setor. E isso durou até 1998. Né? O Instituto do Açúcar foi extinto em 1990, mas de 90 a 98, o próprio governo federal continuava ditando os preços, e esse mercado ele foi sendo desregulado aos poucos. Sumiu o slide. E aí, a partir de 98, com a liberdade, a liberação integral dos preços no segmento, os principais agentes desse setor, a Orplana, que é a União das Associações dos Produtores de Cana, e a Única, que é a União das Agroindústrias, se uniram para construir o sistema chamado Consecana, que passou a viger a partir de 7 de junho de 1999, uma data importante, porque 7 de junho é o meu aniversário, e aí entrou em vigência o sistema Consecana, que é um regulamento com aquelas principais características. Primeiro que não é lei, não é decreto, não é instrução normativa, não é nada. É um sistema de adoção voluntária. Produzi cana e quero vender, e eu preciso de cana e vou comprar, vamos adotar no nosso contrato que a precificação vai ser pelo sistema Consecana, é adoção voluntária. E em 20 anos que eu atuo no setor, 15 anos em grandes indústrias, agroindústrias,
não vi ainda um contrato onde não se adota o Consecana. Ele funciona muito bem como instrumento de precificação e pacificação. Essa adesão ela acontece de forma muito intensa. O sistema Consecana, ele tem a precificação da cana com base a partir do custo, a partir do preço dos produtos finais. Então, é a partir do preço final do açúcar, em suas mais variadas espécies, a partir do preço final do etanol, face, né, como dizia o saudoso Steve Jobs, a função da Apple é fazer coisas complexas para simplificar a vida das pessoas, né? O sistema Consecana é isso, é um sistema complexo de apuração da qualidade da cana e também dos preços de mercado do açúcar e do etanol, para se definir qual é o valor justo a ser pago pela cana produzida. Então, aqueles fatores incontroláveis, aqueles fatores externos que estão a cada dia menos previsíveis, eles podem flutuar à vontade. O preço do açúcar ou do etanol ele pode subir ou descer à vontade, que pelo sistema Consecana haverá um repasse, uma equalização de preço automática para o produtor da cana. Não haverá necessidade de falar, poxa, de hoje o preço triplicou, eu te vendi por 10, agora é 30, eu quero uma parte. Isso não acontece no sistema Consecana. Há uma simetria informacional entre os envolvidos. Eu não acredito que um produtor de soja tenha acesso à mesma quantidade de informações de mercado que uma grande trading. Trabalhei na Cargill por 4 anos e a quantidade de informações de qualidade que a empresa tem acesso é um pouco maior do que o produtor de soja tem acesso. No sistema Consecana há uma simetria, todas as partes têm acesso ao que foi feito, são informações públicas para aquelas partes envolvidas, então não há dúvida sobre qual é a melhor forma de celebrarmos o nosso negócio. E, ainda no sistema Consecana, há cláusulas que devem ser seguidas para que, nos seus termos essenciais da relação de compra e venda de cana, seja padronizada. Então, o sistema Consecana, ele proporciona uma equalização automática entre o produtor rural, vendedor da cana, e a agroindústria compradora da cana. Como que funciona, rapidamente para terminar? O ano safra da cana, ele tem início no mês de abril, né? O ano safra ele vai de abril de um ano até março do ano seguinte. Durante os meses, são expedidos preços provisórios a serem pagos para o famoso ATR. ATR é açúcar total recuperado, é o teor de sacarose que existe dentro da cana e é ele que garante a remuneração do produtor da cana. Então, produzi a cana, vendi para o Dr. Tiago no meio do ano. No mês seguinte à entrega da cana é feito um pagamento chamado provisório, a partir de um preço provisório, para que ao final da safra, lá no mês de março do ano subsequente, o sistema Consecana defina qual é o preço justo a ser pago para o ATR e a partir daí é feito um encontro de contas. Agora nós sabemos que o preço justo pelo ATR era 10, eu já te paguei 7, em abril eu vou lá e complemento com mais 3. E é assim que funciona o sistema que já está aí de forma pacífica e eficaz por mais de 20 anos, garantindo essa prevenção de litígios. Não conheço um conflito entre produtor rural, vendedor da cana, e agroindústria compradora, discutindo a justiça, se está certo ou não aquele preço do ATR, porque a transparência e a qualificação das informações é bastante garantida. Para encerrar, aqui 2 gráficos de variação do preço do açúcar, eu peguei só o açúcar para a gente ter uma visualização, e abaixo a variação do preço do ATR. Vocês podem observar que a curva ela é parecida, quando um sobe o outro sobe, quando um desce o outro sobe. Então, ao produtor rural, que precisa de toda a proteção, e diante da importância que ele possui para o nosso país, como dito pelo professor Lutero ontem, precisa da proteção do advogado. O sistema Consecana, de forma coletiva, há mais de 20 anos, garante essa paz entre os agentes produtivos e econômicos do sistema da cana, e fica aqui como ideia para quem sabe, possa ser aproveitada por outros segmentos para diminuir a litigiosidade. E assim eu encerro agradecendo a todos e desejo um ótimo final de congresso para todos.